Olá, sou a professora Janine, bem-vindos ao Show da Química. Hoje vamos falar de ligação covalente polar. As ligações covalentes que vimos no vídeo anterior, elas tratavam da ligação entre átomos por compartilhamento de elétrons. Quando átomos do mesmo elemento compartilham elétrons, como aqui o hidrogênio, compartilhando um elétron com outro hidrogênio numa ligação covalente simples, não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos, então a gente tem uma ligação chamada de covalente apolar. Pode ser também com oxigênio, então uma molécula diatômica de oxigênio, diatômica porque tem dois átomos, de oxigênio por uma ligação dupla, eu tenho um compartilhamento de dois pares de elétrons entre os dois oxigênios, mas não tem diferença de eletronegatividade, então essa ligação é apolar. Também pode ser com nitrogênio, com tripla ligação, então tem três ligações covalentes, compartilhamento de três pares de elétron entre os dois átomos de nitrogênio, formando também uma ligação covalente apolar. A polaridade da ligação está intimamente ligada com a eletronegatividade dos átomos, porque a eletronegatividade é a característica de atração de elétrons para si numa ligação covalente polar. Na tabela periódica, a polaridade cresce dos metais para os não metais e de baixo para cima. Então, quando átomos de elementos diferentes estão ligados, como aqui o cloro com o hidrogênio, o par de elétrons não fica compartilhado de forma igual. Ele fica mais tempo com o átomo de cloro do que com o de hidrogênio, porque o cloro é um elemento mais eletronegativo. Então, o par de elétrons fica mais tempo com o cloro, tornando ele com carga parcial negativa nessa molécula e o hidrogênio com carga parcial positiva. Então, a gente tem aqui uma ligação chamada de ligação covalente polar. Então, ligação covalente polar também pode se dar em moléculas que têm mais átomos envolvidos, como na molécula de amônia. A molécula de amônia tem o nitrogênio ligado a três átomos de hidrogênio, nitrogênio mais eletronegativo do que hidrogênio. Por que essa molécula é polar? Porque tem três átomos de hidrogênio ligado ao nitrogênio e aqui tem um par de elétrons emparelhados que está representado por essa pecinha amarela. E isso faz com que tenha uma carga negativa nessa região da molécula, que torna ela uma molécula polar. Temos também conjunto de ligações covalentes polares que formam moléculas apolares, como é o caso do tetracloreto de carbono. Deixa eu tirar essas daqui para a gente poder ver melhor. O tetracloreto de carbono tem um átomo de carbono ligado por ligações covalentes polares com cloro. Cloro é mais eletronegativo do que o carbono, então a densidade parcial de cargas fica negativa para o lado dos cloros. Porém, pela geometria molecular, a ligação covalente polar de um átomo neutraliza a do outro que está no lado oposto. Então, a resultante é apolar. Então, essa molécula aqui é uma molécula apolar composta de ligações covalentes polares. Se um átomo de cloro for substituído por um átomo de hidrogênio, agora essa molécula passa a ser uma molécula polar. Então, ela tem ligações covalentes polares. Aqui a ligação aponta para o cloro, nesses três átomos, e aqui o hidrogênio menos eletronegativo do que o carbono aponta para o lado do carbono. Então, a densidade de cargas negativas está mais para o lado dos cloros do que do lado do hidrogênio. Então, eu formo um polo de ligação. Então, essa molécula aqui é covalente polar. Espero que tenha ficado mais claro o entendimento de ligações covalentes apolares e polares. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo Show da Química. Tchau!